Capítulo 103, Lotus Vermelha. Graças ao seu talento extraordinário, na terceira lição, Killa conseguiu executar o loop. Mesmo praticando noite e dia, Lee precisava até o quarto, terminando como o 10º para completar o exercício. A princípio, ele ficara frustrado com sua incapacidade de acompanhar Killa. Apesar das lições particulares dela sobre magia dimensional e as longas horas de trabalho duro à noite, ele estava sempre 2 ou 3 passos atrás. Mas então ele entendeu que estar em 10º com mais de 200 estudantes não era um resultado tão ruim, especialmente porque a maioria deles tinha um caminho a percorrer. Sem mencionar que sua sensibilidade à mana estava lenta, mas constantemente melhorando. Foi uma experiência estranha, sentir a energia fluir com a mente e não com os olhos. Feitiços dimensionais pareciam ter pontos quentes e frios ao mesmo tempo. O segredo para estabilizar um portão era infundir magia na água apenas nos pontos quentes. Usar muito ou afetar um ponto já frio causaria o colapso da distorção espacial. Quando o fim de semana chegou, Lee precisava desabafar sua frustração, então ele propôs uma viagem à floresta para esquecer suas preocupações e buscar alguns ingredientes para ganhar pontos extras ou dinheiro. Desde que ele foi admitido na academia, Lee parou de trabalhar e, caso precisasse tirar sua família do reino e reconstruir suas vidas do zero, isso exigiria muito ouro. Mas, além de Killa, o resto do grupo teve suas mãos cheias entre entender a conjuração tripla e conseguir completar o feitiço loop. Eu adoraria ir com você. Killa parecia realmente desanimada. Mas eu sou inútil na batalha, e você também é um grande curandeiro. Sem alguém me protegendo, eu seria apenas um fardo. A melhor coisa que posso fazer é ajudá-los com a magia dimensional e praticar para o próximo exercício. Ao ouvir essas palavras, o humor de Lee passou de bom para ótimo. Trabalhe duro para mim também. Se você encontrar algum truque ou atalho, farei valer a pena. Depois disso, ele só precisou ir ao portal que liga ao térreo e à entrada da academia. Antes de sair, ele precisava obter a autorização. O recepcionista estacionado na recepção, além das portas duplas gigantes de madeira e metal, olhou para ele como se ele fosse um louco. Você realmente está saindo sozinho? Onde está o seu time? Se isso era uma piada, ele não achou engraçado. Nenhum time, só eu. Posso ir agora, por favor? Lee bufou. Você percebe que, uma vez lá fora, você está por conta própria. Fora do período do exame, você não é obrigado a encontrar animais mágicos amigáveis. Você é apenas um estudante do 4º ano e também pode conhecer o 5º ano. Sem mencionar caçadores, aventureiros, monstros e deuses sabem quem. A academia está na floresta, mas não a possui. Está cheio de recursos, e todo mundo quer um pedaço disso. Não tem problema, eu entendi. Lee pegou sua cédula, recebendo um olhar desdenhoso em troca. Isso não funciona fora da academia. A única coisa que você pode usar é isso. O atendente mostrou um pingente do tamanho de mármore. Em caso de problemas, basta pressionar o centro para gerar um sinal de socorro. Mas não é uma cédula. Primeiro, o pessoal de resgate terá que encontrá-lo, só então um passo de dobra poderá ser aberto. Pode levar alguns minutos. Lee sorriu com as boas novas. Por mim tudo bem. É tudo isso. Resmungando sobre a idiotice dos jovens, o funcionário compilou um formulário e teve Lee assinando. Os portões do castelo estão abertos 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu recomendo que você não vá fundo e volte para a noite. É o momento em que os grandes predadores caçam. Se você ainda quer ir, isso significa 200 pontos. 200 pontos. Preciso pagar para arriscar minha vida. É o único a fazer as crianças perceberem o quanto essa decisão é importante. Normalmente, o custo seria dividido entre os membros da equipe, mas desde que você esteja sozinho, Lee trocou os pontos pelo pingente, sem pensar 2 vezes. Uma vez que ele estava atrás da cobertura das árvores, ele colocou o uniforme e tudo relacionado à academia na dimensão do bolso, vestindo seu antigo terno de caçador. Com tudo o que estava acontecendo, era muito mais seguro parecer mais um estranho do que um estudante.
As palavras do funcionário foram as melhores notícias que ele recebeu em mais de uma semana. Ficando sozinho, desde que ninguém pudesse reconhecê-lo ou viver para contar a história, ele não tinha mais motivos para esconder seu verdadeiro poder. Lid sempre pensara em esconder o rosto e tinha encontrado uma solução durante os 4 dias de intervalo. Uma máscara teria sido legal, mas limitaria a sua linha de visão. Os capuzes eram bons apenas se eles respeitassem algum princípio mágico, impedindo-os de sair enquanto se moviam em alta velocidade. Sem mencionar a pobre visão lateral. Seu antigo eu, que sempre amou heróis, estava realmente desapontado, mas ele aprendeu por muito tempo que a praticidade era muito mais importante do que parecer legal. Então ele fez sua mãe tecer uma máscara de esqui, deixando apenas os olhos expostos. Uma vez que sua identidade estava segura, ele começou a voar entre as árvores, usando a visão da vida para verificar o perímetro em busca de inimigos e presas. Ser libertado depois de tantos meses deu-lhe uma adrenalina. Lid começou a se mover cada vez mais rápido, alternando voos curtos com movimentos de alta velocidade, graças à fusão mágica. Solos, deixe-me saber que você sente algo como uma enorme assinatura de mana. Isso não é mais madeira de Traven. Nós não estamos caçando comida, mas ervas mágicas e cristais de mana sim, pena que os livros da biblioteca não possam ser trazidos para fora. O herbário e o bestiário da floresta nos poupariam muito tempo. Quem teria pensado que a magia dimensional era tão difícil? Não tínhamos um minuto disponível para copiá-las. Vamos fazer o que lembramos. Lid continuou se aprofundando na floresta, pulando de árvore em árvore com uma agilidade e velocidade que envergonharia um ninja. A intenção de matar que ele emitiu manteve animais e insetos normais afastados, permitindo que ele se movesse sem impedimentos. Depois de algumas horas vasculhando a floresta, sua paciência estava diminuindo. Recursos abundantes, meus traseiro. Eu nem vi uma única besta mágica até agora. Onde diabos estão todas as coisas boas? Lá embaixo, olhe para o fundo da árvore à sua esquerda, seguindo as instruções de Solos. A única coisa que Lid notou foi um grande arbusto no meio de uma clareira. Mudando para a visão da vida, o cenário mudou completamente. O mundo se transformou em tons de cinza, enquanto o arbusto era a única coisa de um verde profundo. No centro, havia algo que brilhava de luz púrpura, a força mágica mais forte que ele já havia visto. Ele flutuou devagar, verificando se não havia concorrência pelo tesouro. Estranho, não há nada vivo por aqui, exceto árvores e plantas. Talvez essa coisa esteja sugando todos os recursos naturais, pensou Lid. Ao se aproximar, ele conseguiu vislumbrar seu prêmio. Parecia uma flor de lótus vermelha e flutuava no ar acima do arbusto espesso, emitindo uma fragrância doce, como um canteiro de flores após a chuva da primavera. Seu primeiro instinto foi estender o braço e segurá-lo, mas sua paranoia tomou o volante, forçando-o a parar. Espere um minuto. Percebo que estou bem fundo na floresta, mas essa coisa se destaca muito. Por que ninguém a encontrou antes? E como diabos essa coisa flutua? Mais importante, por que não há insetos zumbindo por aí? E desde quando as plantas aparecem coloridas com a visão da vida? Como sua vitalidade estava igualmente dispersa das raízes para as folhas, geralmente a visão da vida percebia as pequenas plantas como quase sem vida, enquanto as grandes árvores mal tinham um tom de vermelho. Quando ele inventou esse feitiço, Lid havia planejado usá-lo contra humanos e animais, tornando-o mais sensível a coisas que tinham um sistema circulatório ativo. Não importa se era mana ou sangue, a sensibilidade da visão da vida era direcionada para coisas que se moviam rapidamente. O arbusto de cor azul era algo que ele nunca havia esquecido. Com um aceno de mão, o espaço ao redor do lótus foi invadido por chamas, e um grito desumano encheu o ar. O arbusto se moveu de repente, revelando inúmeros apêndices verdes escondidos no subsolo, que agora ele estava usando para abafar as chamas. Cada uma dessas coisas era tão grossa quanto os braços de Lid, movendo-se e se contorcendo tão rápido que ele não conseguia entender se fossem trepadeiras ou tentáculos.
O lótus vermelho balançou e se moveu junto com o arbusto, revelando estar conectado a ele através de uma pequena gavinha. A coisa não parecia ter uma forma definida. Era uma massa viva de videiras que chicoteava o ar, tentando capturar suas presas. Os apêndices verdes se moveram rapidamente como cobras, agarrando Lito pelos braços, peito e pernas, apenas para descobrir que ele já havia se movido, deixando apenas uma imagem posterior. Seja o que for, eu não sou burro, Rekoe. Com outro aceno de mão, ele soltou inúmeras lâminas de vento, cortando todos os apêndices recebidos como uma faca quente na manteiga. A coisa gritou de novo, seu corpo não estava mais deitado, revelando ter pelo menos 3 metros de altura, enchendo o ar com trepadeiras. Capítulo 104, Lótus Vermelha 2. As videiras feridas jorraram um líquido púrpura. Lito manteve distância, evitando a substância desconhecida com movimentos mínimos, para não perder sua vantagem. Não houve chiado quando atingiu o chão, então não é um ácido. Pode ser venenoso, pensou. Lito estendeu os braços, soltando 2 jatos de fogo das palmas das mãos. Os apêndices reagiram rapidamente, envolvendo a massa imponente da criatura e se transformando em uma cor cinza. As chamas não tiveram efeito, deixando apenas uma marca negra, como se tivessem atingido uma pedra. Lito nunca havia encontrado um monstro vegetal antes, então ele era particularmente cauteloso. Ele manteve vários feitiços prontos para usar, tecendo um novo assim que outro foi consumido. Seja o que for, parece não ser capaz de sair daquele local. Fugir não deve ser um problema. O problema é decidir se vale a pena o meu tempo ou não. Com a minha sorte, se eu matar, a flor murchará instantaneamente. Enviando gavinha invisível de pura mana, Lito usou magia espiritual para puxar com força o lótus vermelho, com o objetivo de agarrá-lo e correr. Ele não tinha vontade de lutar batalhas inúteis. O caule da flor dobrou-se na diagonal sob a tensão, mas se recusou a se mover. O monstro da planta gritou novamente, desta vez com fúria. Tenha cuidado! Solos gritou. Está vindo de baixo. Lito zombou da ingenuidade da criatura, ativando novamente seu feitiço de voo. Mas quando ele tentou se levantar do chão, ele descobriu que a grama estava prendendo firmemente seus pés, impedindo-o de se mover. Observando com a visão da vida, mais uma vez, ele descobriu que o pedaço de grama abaixo dele também tinha ficado azul. De alguma forma, fazia parte do corpo do monstro. Antes que ele pudesse se recuperar, várias videiras irromperam do chão, com as extremidades acinzentadas de pedra, tentando esfaquear os órgãos vitais de Lito. Sabendo que um ataque estava chegando, Lito usou a fusão da terra ao extremo, endurecendo seu corpo e usando os braços para tirar o impacto do impacto. Apesar de suas braçadeiras de ferro e proteções mágicas, as videiras conseguiram perfurar sua pele, cavando diretamente em sua carne. Lito gritou de dor, enquanto os tentáculos continuavam cavando em sua própria carne, sem perder uma única gota de sangue. Sem se deixar entrar em pânico, Lito usou seu feitiço Coração Gelado, transformando tudo ao seu redor em gelo. Seja cinza ou verde, o fogo não causou muitos danos às gavinhas, então ele mudou de elemento. Tendo se tornado frágil pelo frio repentino, Lito conseguiu se libertar das videiras e da grama, voando para trás tentando entender o que estava acontecendo. Suas feridas estavam cobertas por uma gosma roxa e pegajosa. Ele podia sentir seus braços ficando dormentes, uma sensação de formigamento invadindo seu corpo. Depois do que aconteceu com os clackers, ele sempre mantinha um feitiço desintoxicante pronto, usando-o juntamente com um feitiço de cura para fechar as feridas. O que diabos está acontecendo? Como ele controla a grama? Não faz sentido. As mentes de Lito e Solos estavam girando em alta velocidade, tentando fazer cara ou coroa da criatura. Enquanto ele ainda estava atordoado, a grama e os tentáculos derreteram num piscar de olhos. Como o fogo, a magia da água parecia ter pouco efeito. Sem parar, Lito ativou Visão da Vida novamente, vendo uma faixa azul se movendo como um clarão na vegetação do solo, seguindo-o de perto. Solos, de que cor é o seu núcleo? Não gosto nada disso. Essa coisa não tem núcleo.
É apenas uma massa aleatória de energia, nunca vi nada assim. Não me lembro de ler sobre algo que se assemelha a essa coisa. É monstruoso demais para esquecer. Um calafrio percorreu a espinha de Lith. Seu primeiro monstro vegetal não parecia seguir nenhuma das regras mágicas que ele havia aprendido até agora. Sem núcleo, resistente ao gelo e ao fogo e capaz de controlar a vegetação. As únicas palavras que poderiam descrever seus sentimentos foram medo do desconhecido. Ele passou anos aprendendo mágica, procurando por núcleos mais fortes, mas agora tudo o que sabia acabara de chegar à sarjeta. Mesmo voando para trás em um padrão em zigue-zague era inútil, a faixa azul continuava seguindo-o. Lith não podia correr o risco de correr para uma árvore, então ele se moveu para cima e para longe do chão. De um terreno mais alto, ele podia ver que na verdade havia mais de uma raia se movendo, enquanto a massa de trepadeiras às quais o lótus vermelho estava preso se tornara cinza. Segundo a visão da vida, apenas a flor permaneceu colorida. A cabeça de Lith estava girando em choque. Então agora o corpo principal está morto e o chão parece uma bola de discoteca. Mas isso significaria que mais do que sua mana, de alguma forma a visão da vida realmente percebe sua consciência. Essa coisa deve ser capaz de mudar de corpo à vontade. Isso explicaria como ele poderia controlar até a grama e por que não a vida selvagem. Foda-nos de lado. Solos o interrompeu. As árvores. Cuidado com as árvores. Apesar de sua ligação mental ser instantânea, quando Solos o alertou, o ataque já estava chegando. A casca da faia mais próxima havia descascado, revelando ser uma massa de trepadeiras enroladas em torno do tronco real da árvore, e agora disparavam na direção do inocente Lith. Antes que ele pudesse se virar, eles envolveram seus braços e pernas, batendo contra o tronco antes de começar a comê-lo vivo. A dor excruciante atacou Lith por todos os lados, mas ele conseguiu permanecer consciente com pura força de vontade. Suas mãos agarraram as videiras mais próximas enquanto ele ativava um dos feitiços que havia criado depois de aprender a magia de nível 4. Toque vampírico, uma versão distorcida dos feitiços de cura que Vastor lhe ensinara. Embora normalmente esses feitiços melhorassem a recuperação de um paciente e lhe dessem energia para sobreviver ao procedimento, o toque vampírico curaria Lith em vez disso, drenando a vítima de sua energia no processo. Quando o monstro da planta percebeu o que estava acontecendo, era tarde demais. Os tentáculos haviam se aprofundado demais e, apertando seus músculos com a ajuda da fusão da terra, Lith os impediu de escapar. A energia escura devorou os tentáculos, sugando-os enquanto restaurava a carne e a vitalidade de Lith. As videiras murcharam a uma velocidade visível a olho nu, até que a casca falsa desabou no chão, revelando que a faia embaixo estava morta há muito tempo. A consciência da criatura conseguiu fugir, voltando ao corpo principal. Lith usou o revigoramento para se recuperar. O toque vampírico não conseguiu curar tantas feridas profundas com uma refeição tão escassa como base. Depois disso, ele atirou várias flechas de praga contra as outras árvores. Assim que a atingiram, o latido falso caiu. Lith entendeu que a floresta luxuriante ao redor do corpo principal da criatura era na verdade um cemitério de plantas. Mais duas flechas de peste atingiram o chão, até a grama se contorceu e gritou antes de morrer. Eu não sei o que diabos você é, mas você é muito perigoso para deixá-lo viver. Tudo se tornou parte do seu corpo, e eu não tenho vontade de descobrir até onde você controla. Manter a visão da vida sempre ativa exerce uma grande pressão sobre seu corpo, mas Lith entendeu que era a sua única chance de fazê-lo vivo. Antes de voltar ao chão, ele soltou de seu corpo uma aura escura, a mesma que havia usado contra o Murchar na floresta de Traven. A energia das trevas atacava indiscriminadamente tudo em um raio de 10 metros, 33 pés, dele. A grama murchava, as videiras escondidas no subsolo morriam, deixando apenas terra nua ao seu redor. Só então Lith começou a tecer seu feitiço mais forte da escuridão, Zona da Morte. Uma névoa negra e espessa apareceu à sua frente, parecendo uma pequena nuvem de tempestade, com apenas 20 metros de comprimento e largura, cerca de 3 metros de altura.
Depois de conjurá-lo, Lit precisou apenas de um pensamento para enviá-lo para o corpo principal da criatura. Como todos os feitiços das trevas, a Zona da Morte se moveu lentamente, mas seu poder destrutivo era incomparável. Era a arma perfeita contra um inimigo que não podia fugir. A nuvem destruiu tudo em seu caminho, enquanto os gritos da criatura passaram de zangado para assustado, e de assustado para aterrorizado. Tentou atacar Lit para impedir o ataque, mas entre visão da vida e a aura sombria, nenhum deles chegou nem perto. Ele podia ver todos eles em câmera lenta, não apenas por causa de seus sentidos elevados, mas também porque a magia negra enfraqueceria e corromperia tudo o que entrasse em seu alcance. Quando a Zona da Morte alcançou seu alvo, a criatura lembrou para si mesma toda a consciência dispersa, em uma última tentativa desesperada de sobrevivência. No entanto, Lit e seu feitiço eram implacáveis, frustrando todos os seus ataques no primeiro, ignorando-os no segundo. Qualquer que seja a massa que o monstro conseguisse formar, isso só se tornaria alimento para a energia escura. Por favor, pare. A criatura falou. Lit permaneceu imperturbável, mantendo a guarda e deixando a Zona da Morte fazer seu trabalho. Eu sou igual a você. Não, você não é. Você está prestes a morrer. O corpo principal estava encolhendo, sem a energia necessária para sustentar aquela forma enorme, estava revertendo para uma planta muito menor. Uma era. Lit, agora que toda a energia está finalmente em um só lugar, finalmente posso ver seu núcleo. É preto. Lit completou o pensamento por ela. É outra abominação. Entendi quando vi como todas as formas de vida estavam mortas. Esta parece ter conseguido se estabilizar. Eu só queria viver. Lit não deixou continuar, disparando flechas de praga como uma metralhadora. Duas coisas que aprendi com filmes de terror. Ele explicou para Solos. Primeiro, nunca dê a mínima para uma história de fundo de monstros. Não importa quantos soluços, não impediria que você seja comido assim que você virar as costas para ele. Segundo, no momento em que acabar, mate-o até que ele esteja realmente morto. Com um uivo final, a planta morreu, a abominação morreu. De repente, todo o espaço ao redor de Lit se transformou em um terreno baldio. A grama se transformou em cinzas, a casca falsa deteriorada, deixando apenas árvores mortas para trás. Tudo em um raio de mais de 50 metros, 164 pés, era idêntico ao local em que ele lutara com Murchar na floresta de Travo, com apenas uma exceção. O lótus vermelho jazia no chão, brilhando como se nada tivesse acontecido. Continua no próximo vídeo.